Então, pessoal, retornando agora para a segunda parte da nossa aula, a gente vai dar continuidade ao que a gente começou a falar, só que agora vamos entrar em detalhes moleculares acerca do receptor que é alvo de benzodiazepínicos. No slide anterior, a gente viu que os receptores do neurotransmissor GABA se subdividem em três subtipos, que é o GABA-A, GABA-C e o GABA-B. Somente GABA-A e GABA-C são ionotrópicos. E o receptor GABA-A é o receptor alvo onde os sedativos hipnóticos, como benzodiazepínicos, agem. Então, é o receptor GABA-A o alvo dos fármacos que a gente vai explorar a farmacologia que a gente vai falar hoje. Então, esse receptor GABA-A, ele tem aquela estrutura clássica do receptor ionotrópico. Ou seja, ele tem 5 subunidades. Dessas 5, 2 são iguais, ó, tem 2 alfa, tá? Aqui, o neurotransmissor GABA, o sítio de ligação nessa subunidade alfa, mais outro sítio na outra subunidade alfa. Então, a gente sabe que a gente precisa de 2 moléculas do GABA para ativar o receptor GABA-A. Quando o GABA se liga, o canal de cloreto é aberto, o cloreto entra na célula. A partir do momento que o GABA ativa esse receptor, entrando o cloreto, a membrana da célula vai ficar negativa, o que a gente chama de membrana hiperpolarizada, como a gente viu anteriormente. Só que acontece o quê? Esse receptor GABA, ele está expresso naquele neurônio amarelo lá da amígdala, que é um neurônio que armazena e libera glutamato, né? E aí, quando o GABA vem aqui, como eu falei anteriormente, se liga no receptor do neurônio, expresso no neurônio que produz, armazena e libera glutamato, esse GABA estimula a ativação desse receptor, entrada de cloreto. Essa célula ela vai ficar com a membrana hiperpolarizada, o glutamato não vai conseguir ser liberado. Só que a gente viu que pacientes ansiosos, naquela região da amígdala, principalmente se a ansiedade ela for uma ansiedade patológica, tem uma diminuição na atividade desse receptor GABA, porque ocorre uma redução na produção do GABA naquela região. Então, se você tem menos GABA ativando o receptor do glutamato, você tem mais glutamato sendo liberado, o que vai aumentar a ansiedade no paciente ou gerar ansiedade no paciente. Então, se a via do GABA está comprometida, os fármacos benzodiazepínicos conseguem normalizar essa via a partir do momento que eles aumentam a atividade do receptor GABA-A. Então, o receptor chama-se de receptor GABA-A e o neurotransmissor é o GABA. Como que o benzodiazepínico ele faz para aumentar a atividade do GABA e do receptor GABA-A? Então, eu vou desenhar mais uma vez aqui a membrana, o receptor GABA-A ionotrópico, e aí vai vir um fármaco da classe dos, vou dar a sigla só, benzo, BZD, benzodiazepínicos,
esse benzodiazepínico vai vir aqui, ó, no receptor GABA-A e vai se ligar num sítio de ligação diferente do sítio de ligação do GABA. Quando o benzodiazepínico se liga nessa região, o que é que acontece? Nós temos aqui um neurotransmissor GABA livre, ainda sem conseguir ativar o receptor dele, que é o GABA, que a gente está vendo aqui. Quando o benzodiazepínico se liga no receptor GABA, ele aumenta a afinidade desse receptor GABA pelo seu neurotransmissor, que é quem? O GABA. Então, se você tem um aumento da afinidade do receptor pelo GABA, o GABA vai se ligar mais facilmente ao receptor GABA. Então, acontece o quê? Quando você administra um benzodiazepínico no paciente, o benzodiazepínico vai lá no receptor GABA, se liga nesse sítio de ligação do receptor GABA, aumenta a afinidade do receptor GABA pelo GABA, e o GABA agora, como ele está com a afinidade aumentada, consegue se ligar nas duas subunidades alfa, que são essas aqui, ó, que eu já mostrei para vocês, conseguindo ativar mais facilmente o receptor, que antes estava sendo dificilmente ativado, porque você tem no paciente ansioso redução da produção de GABA. Se tem menos GABA sendo produzido, menos GABA ativa receptor GABA-A. Mas como o benzodiazepínico aumenta a afinidade do receptor GABA-A pelo GABA, mesmo com uma pequena quantidade de GABA, esse GABA consegue se ligar mais ao receptor, porque você tem um aumento da afinidade do receptor pelo GABA quando o benzodiazepínico se liga nesse receptor. Então, se a gente observar nessa figura do receptor, ó, benzodiazepínicos, eles vêm aqui, se ligam nessa região do receptor, geralmente GABA ao receptor, uma região que fica entre as subunidades alfa e subunidade gama, tá? E aí o que acontece? Benzodiazepínico se encaixou aqui, aumentou a afinidade desse receptor GABA pelo GABA, GABA vai conseguir agora mais facilmente se encaixar no seu sítio de ligação nessa subunidade alfa e também na outra subunidade alfa. E aí você vai ter maior ativação do receptor GABA, mais entrada de cloreto na célula, tá? Aumento das correntes de cloreto, ou seja, cloreto entrando mais, quer dizer que tem mais correntes de cloreto passando por esse canal, depois que o benzodiazepínico ele foi o quê? Foi administrado no paciente. Se você observar, gente, esse gráficozinho aqui está mostrando o quê? Em função do tempo, quando você administra um benzodiazepínico no paciente, antes da administração, olha aqui, a corrente de cloreto que está entrando ou passando por esse canal está praticamente zerada. Quando você administra o benzodiazepínico, depois de algum tempo, essa corrente ela começa a aumentar. Por quê? Porque você vai ter mais GABA se ligando no receptor que está com afinidade aumentada pelo GABA, devido à ação do benzodiazepínico. E com o passar do tempo, ó, aumenta mais ainda a corrente de cloreto. Então, quer dizer que, vamos supor, se eu tenho aqui uma membrana com 1, 2,
3, 4, 5 receptores GABA. Você administrou o benzodiazepínico nesse paciente, o benzodiazepínico vem aqui no receptor 1, depois vem no receptor 2, depois vem no receptor 3, depois no 4 e depois no 5. E isso aumenta o quê? A entrada de cloreto. As correntes de cloreto começam a ter um aumento no influxo, ou seja, de entrada no neurônio, onde esse receptor está expresso. Então, se tem mais cloreto entrando no neurônio, olha quanto cloreto. A membrana vai ficar bastante negativa, hiperpolarizada. Membrana de neurônio hiperpolarizado não consegue estimular ou gerar o potencial de ação. Se esse é aquele receptor que eu falei para vocês, aqui, ó, amarelinho, você está ativando nesse receptor, perdão, no neurônio amarelo, que é o neurônio que libera glutamato. Você está ativando com benzodiazepínico o receptor GABA-A, aumentando a afinidade do GABA-A pelo GABA. GABA ativa mais esse receptor, mais cloreto entra nesse neurônio. Esse neurônio não vai conseguir liberar o glutamato, porque a membrana vai ficar hiperpolarizada, negativa. Então, por isso, você vai ter menos glutamato ativando neurônios do hipotálamo, consequentemente, menos ativação da hipófise, menos ativação da suprarrenal, menos liberação de cortisol e de adrenalina. Esse é o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Todo mundo entendeu, gente? Posso passar? Se tiver pergunta, podem continuar. Pode me fazer perguntas. Então, olha só. Mecanismo de ação. Receptor vazio. Nem tem GABA, nem benzodiazepínico. Então, o receptor vazio está inativado e o canal de cloreto está fechado. Quando o GABA se liga no receptor, ele vai abrir o canal do cloreto e o cloreto vai entrar na célula, como eu falei para vocês. E se você tem o GABA ligado junto com o benzodiazepínico, mais cloreto ainda vai entrar, porque o benzodiazepínico aumenta a afinidade do receptor pelo GABA, então mais GABA vai se ligar ao receptor, e se você comparar a figura C com a figura B, você vê que o GABA sozinho, sem o benzodiazepínico, ele faz com que entre cloreto. Aqui a gente tem 4 cargas negativas dentro da célula, mas na presença do benzodiazepínico, tem muito mais cloreto, ó, muito mais carga negativa do que na figura acima. Aqui só tinha um cloreto, aqui a gente já tem 3. Então, o benzodiazepínico aumenta a entrada de cloreto pelo receptor GABA-A, exatamente pelo fato de esse fármaco ou essa classe de fármacos aumentar a afinidade desse receptor GABA-A pelo GABA. Mais GABA se acopla no receptor, mais GABA ativa o receptor, maior ativação do receptor, maior entrada de cloreto. Aí a maior entrada de cloreto, maior hiperpolarização do neurônio. Se o neurônio for aquele neurônio amarelinho glutamatérgico, a gente vai ter redução da ansiedade pelo mecanismo que eu falei para vocês anteriormente. Então, por que esses fármacos eles são chamados de benzodiazepínicos? Porque eles têm na sua estrutura química um anel, que é esse anel aqui, ó,
que é chamado de núcleo ou anel benzodiazepínico. Então, todo fármaco que tiver em sua estrutura esse núcleo BZD ou benzodiazepínico pertence à classe dos fármacos benzodiazepínicos e muito provavelmente conseguirá se encaixar no receptor, nessa região aqui, aumentando a atividade e a afinidade do receptor pelo GABA e a entrada de cloreto na célula. Olha quantos fármacos benzodiazepínicos tem aqui. A gente conhece bastante o alprazolam, né? O clonazepam, que é quem? Rivotril. Ó, tem o diazepam, que é o Valium, tá? Lorazepam, midazolam, oxazepam, eles são bastante utilizados na clínica e a gente vai falar deles daqui a pouco. Olha só a figurinha que eu trouxe a animação para você. Olha o que é que o benzodiazepínico faz. Perdão. Benzodiazepínico, duas bolinhas amarelas. Se ligou lá no receptor fechado, aumentou a afinidade do receptor pelo GABA. Agora o GABA consegue, em maior proporção, se ligar no seu sítio de ligação no receptor GABA-A, ativando mais o receptor que abre, e íons cloreto vão entrar no neurônio. E aí esse neurônio vai ficar hiperpolarizado por excesso de carga negativa. Se esse neurônio está hiperpolarizado, ele está inibido, ele não consegue liberar o seu neurotransmissor. E que neurônio é esse? Geralmente aquele neurônio glutamatérgico da amígdala, diminuindo a atividade do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e, consequentemente, reduzindo a ansiedade do paciente, tá? Principais características farmacológicas e farmacodinâmicas do benzodiazepínico, dos fármacos benzodiazepínicos. Como eu falei para vocês, eles potencializam a ação do GABA a partir do momento em que eles aumentam a afinidade do receptor GABA-A pelo GABA. Consequentemente, os benzodiazepínicos eles vão facilitar a abertura do canal de cloreto existente no receptor GABA-A quando eles se ligam no receptor. Benzodiazepínico se ligou no receptor GABA-A, facilitou a abertura desse canal de cloreto porque aumentou a afinidade do receptor pelo GABA, GABA se liga mais, aumenta a abertura, facilita a abertura, ou seja, ocorre um aumento na frequência de abertura dos canais de cloreto. Então, aqueles canais de cloreto eles vão abrir numa frequência maior em função do tempo. Então, quanto mais eles abrem, mais cloreto consegue entrar na célula, mais negativa vai ficar a membrana desse neurônio glutamatérgico e o efeito ansiolítico, sedativo e, às vezes, até mesmo, dependendo da dose, se a dose for uma dose alta, hipnótico e causa o sono, é observado. Tá? Em relação à biotransformação desses fármacos, é muito importante a gente falar que a maioria dos benzodiazepínicos sofre reações de fase 1, mas também reações de fase 2. Por exemplo, o diazepam, ele sofre reação de fase 1, gerando um metabólito ativo chamado de nordazepam. E aí ele precisa passar novamente por uma outra reação de fase 1, gerando um outro metabólito ativo, que é o oxazepam. Agora, o oxazepam sofre reação de fase 2, se conjugando com o glicuronídeo e é eliminado do organismo. Então, a maior parte dos benzodiazepínicos precisa
passar por reações de fase 1 e de fase 2. Um exemplo clássico é o próprio diazepam, que inclusive precisa sofrer reação de fase 2 duas vezes, gerando em cada vez um metabólito ativo. O primeiro, o nordazepam, e o segundo, o oxazepam. Uma coisa interessante é quando a gente... Eu até circulei aqui de verdinho esses três metabólitos aqui. Temazepam, oxazepam e lorazepam. Por quê? Porque o oxazepam, que é o metabólito do diazepam, ele é comercializado como fármaco. E ele é uma opção para tratar a ansiedade em idosos e em crianças, mas principalmente em idosos, principalmente pacientes que têm insuficiência hepática. Por quê? Porque o oxazepam não precisa passar por reação de fase 1. Ele já é o metabólito de fase 1 do diazepam. Então, se você pegar esse metabólito e colocar ele dentro de um medicamento, ele simplesmente, quando for sofrer biotransformação, não vai sofrer reação de fase 1, já vai direto para a fase 2, porque ele já é o metabólito final da fase 1 do diazepam. Então, como ele não sofre reação de fase 1, ele é mais indicado para paciente que tem insuficiência hepática, paciente idoso, e principalmente também crianças, que tem uma função hepática reduzida, e aí, se ele sofre reação somente de fase 2, vai ser útil para tratar paciente idoso, paciente com insuficiência hepática, porque o fígado ele vai ter menos trabalho para metabolizar esse fármaco, já que ele sofre apenas reação de fase 2. A mesma coisa acontece para o lorazepam. O temazepam também, mas esses dois aqui são os mais comercializados no Brasil, o oxazepam e lorazepam. E se eu perguntar para vocês por que o oxazepam e o lorazepam são mais indicados para o tratamento da ansiedade em crianças, idosos ou pacientes com insuficiência hepática, vocês vão me dizer que isso acontece pelo fato, como é que se diz, desses fármacos não precisarem sofrer reação de fase 1, porque eles já são metabólitos de fase 1, sofrem apenas reação de fase 2. Por isso que o fígado desse paciente, que já tem uma capacidade metabólica reduzida, vai trabalhar menos para metabolizar esses fármacos, a partir do momento em que eles precisam sofrer apenas reações de fase 2. Exemplos principais, oxazepam e lorazepam. Características farmacocinéticas, diazepam, clonazepam, alprazolam, oxazepam e lorazepam, que eu acabei de falar para vocês, e o midazolam. Geralmente, administrados pela via oral. O midazolam, na maioria das vezes, é administrado pela via intravenosa ou via intramuscular, mas também pode ser administrado pela via oral. É importante que vocês saibam que no consultório odontológico você não pode, como dentista, administrar pela via intravenosa um benzodiazepínico. Quando faz a troca, por exemplo, de diazepam para outro medicamento, que é o metabólico, o paciente sofre menos com os efeitos de abstinência? Depende. Depende porque, por exemplo, o paciente ele tem dependência por benzodiazepínico, por exemplo, diazepam, que é um fármaco que demora muito tempo, né? Olha só quanto tempo. Cerca de 24 horas ou 48 horas, 2 dias no organismo. Enquanto que, por exemplo, se você trocar o diazepam pelo lorazepam, o lorazepam só tem uma duração de 12 a 18 horas, menos de um dia no organismo. Se você trocar o diazepam pelo lorazepam,
é uma estratégia de você começar a fazer o desmame desse paciente. Para quê? Para que ele não tenha a abstinência. Mas o fato de você trocar o diazepam pelo lorazepam não vai diminuir a chance do paciente ter abstinência. Por quê? Porque a abstinência ela ocorre quando você não está dando fármaco para o paciente. Então, se você não der nem o diazepam, nem o lorazepam, ele vai ter abstinência de todo jeito. Agora, se você quiser fazer com que o paciente tenha uma diminuição da dependência pelo benzodiazepínico, você pode trocar o diazepam pelo lorazepam, que tem uma meia-vida menor, é menos agressivo e, lógico, ativa o receptor da mesma forma que o diazepam, só que aí as crises de abstinência, elas não vão acontecer porque você está dando o lorazepam, que faz a mesma coisa que o diazepam, só que o lorazepam dura menos tempo no organismo e mesmo que dure menos tempo no organismo, ele vai impedir que o paciente evolua para a crise de abstinência, porque ele está ativando o receptor, que é o que precisa acontecer para o paciente não ter a crise de abstinência. Agora, se você, entendeu? Se você dá o diazepam ou lorazepam e o paciente é viciado e você parou de dar ou o diazepam ou o lorazepam enquanto o paciente ainda é dependente, ele vai ter abstinência, tá? O lorazepam ele pode ser utilizado para tratar o paciente que tem dependência por benzodiazepínico, mas ele não impede do paciente ter abstinência, porque se você deixar de ativar o receptor, independentemente de ser ou não com diazepam ou lorazepam, o paciente vai ter abstinência se ele for dependente ainda. Entendeu, Bianca? Entendi, obrigada. De nada. Então, gente, principais efeitos dos benzodiazepínicos é o quê? Redução da ansiedade e da agressão. O paciente que está ansioso pode ficar agressivo também. Os benzodiazepínicos podem causar o quê? Uma sensação de relaxamento. Por quê? Porque além deles reduzirem a ansiedade, eles também causam o quê? Relaxamento muscular. E aí, diminuindo a contração do músculo esquelético, ou seja, relaxando o músculo esquelético, além do efeito sobre a ansiedade, causando um relaxamento muscular, o paciente ele tem uma sensação de alívio da ansiedade mais intensa por conta dessa capacidade também de causar esse efeito relaxante muscular. Então, o benzodiazepínico, ele tanto reduz os sintomas de ansiedade, quanto também promove o relaxamento do músculo do paciente que está com um estado de ansiedade, tá? Mas ele também causa efeitos adversos, como eu já falei para vocês. O paciente ansioso, ele pode ter hipertensão, aumento da pressão arterial. E se você dá um fármaco que diminui a ansiedade, você faz o contrário do que o paciente ansioso tem. Se você der uma dose muito alta de um benzodiazepínico para o paciente, ele pode causar hipotensão, queda da pressão arterial, se a dose for muito alta, isso é perigoso, principalmente pacientes idosos, paciente idoso que geralmente é hipertenso e faz uso de antihipertensivos, já tem a pressão arterial, em algumas situações, abaixo do normal, porque ele faz uso do antihipertensivo. Se você associar com o benzodiazepínico, a chance de você causar uma hipotensão severa e uma hipovolemia ou choque hipovolêmico é grande. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? A hipotensão é um efeito adverso que deve ser monitorado, principalmente em pacientes idosos que fazem uso de antihipertensivos, tá? Quando você administra
o benzodiazepínico. Geralmente, eles não alteram a função respiratória, ou seja, não aumentam nem diminuem a frequência respiratória, como, por exemplo, causam depressão respiratória, como os opioides causam. O opioide causa depressão respiratória que pode até matar, a gente viu. Mas o benzodiazepínico, ele não interfere. Eu não diria não que ele não interfere, mas ele não tem uma ação potente sobre a função respiratória, e essa é uma vantagem. O relaxamento muscular é um efeito adverso? Em algumas situações pode ser. Se você relaxa demais o músculo, né, esse músculo ele pode entrar numa situação de paralisia. Então, o relaxamento muscular numa dose baixa é um efeito colateral benéfico, mas se você dá uma dose muito alta e relaxa demais o músculo, você pode ter uma paralisia muscular, e isso não é bom, né? Efeito adverso desse fármaco é a sedação, por exemplo. Eu quero apenas que o fármaco benzodiazepínico diminua a minha ansiedade, mas eu não quero ficar sedado, ou seja, eu não quero ter sono. Mas é muito difícil você tomar um benzodiazepínico e não ficar com um pouquinho de sono. E essa sedação, ela é ruim do ponto de vista em que, se você precisa tomar o benzodiazepínico e dirigir, é perigoso, porque você pode sentir sono no momento em que você está dirigindo ou fazendo alguma atividade que pode, por conta da sedação, fazer com que você perca a atenção, e aí você pode até sofrer algum acidente ou gerar algum acidente, alguma coisa assim. A amnésia anterógrada é um efeito adverso que faz com que você perca a memória. Isso acontece, quem já ouviu falar no Boa Noite, Cinderela? Existe um fármaco chamado de flunitrazepam. Ele era, no passado, hoje nem tanto por conta pelo fato de o flunitrazepam ter tido uma restrição muito grande na sua comercialização. É muito difícil, inclusive, de você encontrar esse flunitrazepam nas farmácias, nas drogarias. Ele é o fármaco que causa amnésia anterógrada dentre todos os benzodiazepínicos muito facilmente. Então, o que acontecia no passado? No passado bem recente, quando uma pessoa queria dar uma boa noite Cinderela noutra, pegava, comprava flunitrazepam na drogaria, jogava o flunitrazepam dentro da bebida, do álcool do paciente ou da pessoa que você queria dar, ou quem queria, no caso, induzir a amnésia anterógrada. O efeito do benzodiazepínico é potencializado junto com o álcool. O álcool potencializa ainda mais o efeito do benzodiazepínico. Então, o flunitrazepam, junto com o álcool, ou até mesmo que não fosse com álcool, jogava dentro do suco, do refrigerante, ou até mesmo da água, dava o flunitrazepam para a pessoa entrava no estado de amnésia anterógrada, ou seja, você está no apartamento da pessoa, você quer dar uma boa noite Cinderela nessa pessoa, dá o flunitrazepam, a pessoa fica acordada, mas você rouba tudo da pessoa, faz tudo, vai embora, e a pessoa, depois que retorna ao normal, não lembra de nada que aconteceu. Ou seja, isso é o que a gente chama de amnésia anterógrada, que em algumas situações é útil na clínica, como eu falei para vocês. Na clínica médica, por exemplo, quando a gente quer fazer o quê? Quer causar amnésia anterógrada para fazer uma endoscopia, por exemplo, o paciente fica acordado, mas não lembra do procedimento. Todavia, a amnésia anterógrada pode ter um efeito ruim no caso em que ou a dose do benzodiazepínico é muito alta, fazendo com que o paciente esteja acordado, mas não lembre o que está acontecendo depois, esse é um efeito adverso,
e muitas vezes utilizada de má fé, de maneira ruim, como no caso do Boa Noite Cinderela com o flunitrazepam, que causa muito rapidamente, muito facilmente a amnésia anterógrada. E todos os benzodiazepínicos podem deixar o paciente tolerante e causar dependência química e psicológica. O paciente pode ficar adicto ou viciado a esses fármacos, tá? Se você tem intoxicação com benzodiazepínico, existe um fármaco chamado de flumazenil, que é um antagonista do benzodiazepínico. Então, o benzodiazepínico está aqui. Se você administra o flumazenil, ele bloqueia a ação do benzodiazepínico, diminuindo a chance de você ter um efeito tóxico. Então, lembra que eu falei para vocês como tratar um paciente intoxicado com paracetamol? Até 4 horas, carvão ativado ou N-acetilcisteína. Se você tem um paciente intoxicado com um benzodiazepínico, você pode tratar esse paciente com um antagonista benzodiazepínico chamado flumazenil. Flumazenil impede ou bloqueia as ações do benzodiazepínico, e aí isso faz com que a ação do benzodiazepínico seja diminuída, e isso é importante porque muitos pacientes que sofrem de depressão, eles têm que fazer uso de benzodiazepínico. E aí, às vezes, o paciente que sofre de depressão tem pensamentos suicidas. E o benzodiazepínico ele pode causar coma e pode até matar também, se a dose for muito alta. Então, se o paciente pegou aquela caixa inteira, vamos supor, de Rivotril e tomou, ele pode evoluir para um coma e a situação pode ser drástica. Então, no momento que esse paciente é levado para o hospital e o paciente está acompanhado com alguém da família, com um amigo, ou então é feito o quê? Uma dosagem ou uma avaliação do sangue desse paciente e observa-se que ele está intoxicado com benzodiazepínico, você pode administrar nesse paciente o flumazenil, que bloqueia a ação do benzodiazepínico, reduzindo o risco de intoxicação e de morte, tá? Benzodiazepínico é bem alto, o risco do benzodiazepínico é bem alto. Risco de quê, Bianca? Ah, tá, janela terapêutica estreita. É bem perto, não é? No caso, você está querendo falar em relação à questão da janela terapêutica ser estreita, é isso? É, porque Sim, sim, é uma janela eu lembro que terapêutica é estreita. perigoso administrar, né? Mas isso varia muito de fármaco para fármaco, porque tem uns que são mais potentes, quanto mais potente ele é, mais estreita é a janela terapêutica. Por exemplo, o diazepam tem uma janela Sim. terapêutica muito estreita. Ou seja, você pode induzir o coma com diazepam muito facilmente no paciente. Esse flunitrazepam que eu falei que era utilizado como Boa Noite de Cinderela, tem uma janela terapêutica muito estreita também. Mas, se a gente falar, por exemplo, do lorazepam e do oxazepam, que só sofrem reação de fase 2, são esses dois aqui, eles já têm uma janela terapêutica mais ampla, são mais seguros. Então, é mais difícil do paciente que toma oxazepam ou lorazepam ter uma intoxicação grave, porque esses fármacos tanto duram menos tempo no organismo, quanto são menos potentes do que todos esses outros que precisam sofrer reação de fase 1 e fase 2. Então, depende muito do benzodiazepínico, tá bom? Aham. Então, ele geralmente é administrado, o flumazenil, no ambiente hospitalar, né? Intravenosamente, então isso aí geralmente é de competência do profissional médico. Vai ser muito difícil, gente, vocês causarem intoxicação no paciente de vocês quando vocês forem fazer uma sedação consciente, porque geralmente a dose que você dá para fazer sedação consciente é uma dose baixa, tá? Então, mas mesmo assim o risco pode acontecer. Caso aconteça, você vai ter que encaminhar o paciente para o pronto-socorro o mais rápido possível para tratar esse paciente com flumazenil intravenosamente
que é uma espécie de antídoto, antagonista, que bloqueia a ação do benzodiazepínico. A amnésia anterógrada que eu falei para vocês, ela pode ser útil nos procedimentos, né, médicos, como endoscopia, mas também em alguns procedimentos odontológicos, principalmente aqueles procedimentos em que você sabe que você pode causar trauma no paciente. Trauma do ponto de vista mental, né? O paciente ele pode simplesmente ficar com memórias desagradáveis e se ele já é um paciente ansioso e tem medo de dentista, e você faz um procedimento que gera essa memória desagradável no paciente, ele vai ficar com mais medo ainda. Então, nesse tipo de paciente, o ideal é você fazer uma amnésia anterógrada. Você impedir que ele lembre do procedimento odontológico que está sendo realizado, para que ele não tenha uma potencialização da ansiedade e medo do dentista ou dos procedimentos odontológicos. Mas a amnésia anterógrada, ela não é tão utilizada na odontologia. Na verdade, o ideal é você sedar o paciente de maneira consciente, deixar ele calmo, mas consciente, porque na amnésia anterógrada ele fica acordado, mas ele não está vendo nada, ele não está consciente do ponto de vista em que ele pode estar acordado, mas depois ele não vai lembrar de nada que está acontecendo. Em algumas situações, na odontologia, essa amnésia anterógrada é útil. Todavia, a sedação consciente, que eu até retirei desse livro aqui, que é bastante interessante, quem quiser, ó, ele fala só sobre sedação consciente na odontologia, tá? Na odontologia, a sedação consciente é uma sedação onde você só tenta acalmar o paciente, deixar o paciente mais tranquilo, tá? Então, eu vou dar um outro intervalinho de mais 10 minutos para a gente começar a falar. A aula de hoje é tranquila. Daqui a 10 minutos a gente retorna.